anos, fundado em 1565 por Estácio de Sá e Mendes de Sá, depois de uma guerra expulsando os franceses, eu venho ocupar essa tribuna com o coração estraçalhado de melancolia, porque eu não vou poder mais estar aqui nos próximos dias. Agora, também eu venho com esperança, porque o setor da pesca é muito importante no nosso país. E os brasileiros, Monteiro, eles perguntam como é que a gente tendo 3,5 milhões de quilômetros quadrados de mar, 12,5% de água doce superficial da terra, nós ainda estamos em 26ª produção de pescado. Os brasileiros querem saber. É pouco? É pouco. Está aquém dos nossos recursos naturais? Muito. Quanto pescam nossos vizinhos? Mais do que a gente, Peru e Chile. Na Ásia, então, nem se compara. Mas nós estamos progredindo ano a ano? Não. A pesca no mar está estagnada. E tem alguma boa notícia? Tem. A boa notícia é a aquicultura. Aquicultura. Essa está crescendo. Essa depende, eu diria, de políticas públicas que possam incentivar o setor. Mas hoje me afasto do Senado Federal, atendendo ao convite da excelentíssima senhora Presidente da República para compor a equipe de seus auxiliares diretos. Devo reconhecer que a missão que me aguarda é ingente e a ela devo me dedicar de corpo e alma numa devoção sem limites e num comprometimento sem tréguas. Pelos primeiros dias, vou amargurar a ausência de tantos companheiros que aprendi a respeitar, admirar e pelos quais tenho profundo apreço e respeito. Não poderei comparecer mais ao plenário, ao debate construtivo e culto de nossas comissões temáticas, das audiências públicas onde se consulta o pensamento nacional. O ônus desse sofrimento não sou capaz de avaliar. Me afasto do Senado Federal, mas não de suas tradições de ponderação, da suprema vocação democrática, do interesse público elevado à categoria santa de um dogma, do inegociável compromisso de servir ao interesse nacional com idealismo e renúncia, porque nessa casa não há alguém que não saiba que o único caminho para se engrandecer na política é servir ao povo. O Senado tem sido, ao longo da nossa história, o cenário de todas as lutas pela liberdade da nossa gente sofrida e valente. A sua gloriosa missão, nessa existência de 185 anos, tem sido de confrontar a opressão, de clamar pelos espoliados diante das exorbitâncias do poder e a constante porfia pelo fortalecimento de nossas instituições democráticas. É aqui que se acrisolam as essências mais puras da nossa brasilidade, a grande e monumental forja em que se nacionalizam, abrasileirando-se as aspirações regionais, unificando-as na solidariedade da pátria, cimento inquebrantável da nossa unidade política. Quando lançamos um olhar retrospectivo para o nosso passado, custa-nos crer, tenha sido possível aos nossos ancestrais reunir tanta inteligência, energia e imaginação para que pudéssemos ser hoje a nação continental de que tanto nos ufanamos. Desde aqueles tempos em que os Bonifácios nos deram a independência, passando por Vasconcelos e Paraná, que plantaram as nossas instituições livres, Visconde do Rio Branco e Paulino de Souza, que estabeleceram as diretrizes de nossa política internacional. Quem não se emociona diante do vulto épico do Marquês de Olinda? Senhor Presidente, deputado às Cortes de Lisboa, regente por 4 vezes, presidente de gabinetes ministeriais, o primeiro escolhido pelo imperador para compor o seu Conselho de Estado, inflexível nas suas convicções, conservador e quase reacionário, mas personalidade sem a qual o Brasil ter-se-ia perdido em meio às turbulências de sua formação. Ele era o rei constitucional que Feijó não soube ser, mas soube escolher. Quando nos lembramos que essa casa foi honrada com a presença de meus conterrâneos Caxias e Osório,
Não nos damos conta da sua grandeza moral e das suas... Nós nos damos conta da sua grandeza moral e das suas imensas projeções históricas. Caxias, senador, grande na guerra, maior na paz, símbolo mais alto da integridade nacional, espada mais do que invicta, imaculada, conciliadora, que fundiu e consolidou a unidade da nossa pátria. Osório, o bravo dos bravos, desambicioso, sempre digno no serviço da pátria, quando seus amigos liberais instigaram-no para, com o prestígio da sua espada, alterar a situação política que lhes era adversa, preferiu, em resposta, uma frase que devia estar gravada em todos os quartéis do nosso país, pela lição perene da dignidade militar que nela se encerra: a espada que trago na bainha é para defender a pátria contra os seus inimigos, jamais para tiranizá-la. Cotegipe, Zacarias de Góes, Vasconcelos, epígonos do maior porte, no governo ou na oposição, fixaram para a história o perfil de suas vigorosas personalidades. Silveira Martins é outro nome que retumba de glória nos recintos austeros do Senado. Rui Barbosa e Pinheiro Machado, em nossa casa, escreveram a história da Primeira República. Rui, a eloquência, a pregação infatigável dos ideais democráticos, o horror a todos os tipos de violência, a fé inabalável no império da lei, da justiça e da liberdade. Com seu gênio político e a sobranceria do seu caráter, ele incendeia a alma nacional, fazendo nela se cristalizar o respeito ao voto soberano do povo, o acatamento às decisões dos tribunais íntegros e livres, mas, sobretudo e principalmente, o nojo a todas as formas de tirania que se extravasam sempre na intolerância, na opressão e no sangue. Pinheiro Machado, o advogado defensor da República no Brasil, o realista, o estrategista, a paixão pela causa, o senador que previu a morte, quando dias antes do seu assassinato, em entrevista, João do Rio afirmou: morro na luta, matam-me pelas costas, pena que não seja no Senado como César. E dias depois, tombava numa poça de sangue, apunhalado pelas costas, no saguão do Hotel dos Estrangeiros, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, às 4h30 da tarde, no dia 8 de setembro de 1915. Rui e Pinheiro, sempre adversários, completavam-se, no entanto, como intérpretes do Brasil do seu tempo. Rui preconizava o Brasil do futuro, liberto das garras do subdesenvolvimento cultural e político. Pinheiro Machado aceitava o Brasil das intervenções, do estado de sítio, das depurações, como se não houvesse outras alternativas para assegurar a ordem, manter a autoridade e promover a continuidade do Brasil. Que mais diria eu de Arthur Bernardes, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Petrônio Portela, homens que marcaram com seu talento político a sua passagem por esse átrio augusto. E não cito a todos que engrandeceram a nossa instituição, e por pudor nem cito aqueles que foram meus companheiros e que tanto me ensinaram, meus contemporâneos nesses 10 anos de casa, mas aqueles que omiti, eu homenageio naqueles que mencionei. Sem dúvida, vultos excelsos que sintetizam no esplendor de suas vidas e biografias imaculadas a expressão pinacular do nosso Senado Federal. Esse é o patrimônio de que somos guardiões e que nos foi transmitido e que devemos passar às gerações futuras, ampliado nas suas proporções, enriquecido nas suas tradições e dignificado na sua fidelidade à alma democrática do nosso povo. Procurei, senador Paim, não delustrar de todo as grandes representações populares que o bravo Estado do Rio de Janeiro sempre teve no Senado Federal. Lamento pelos erros que cometi, inerentes à miserável situação de humanidade que todos temos. Cito até o apóstolo Paulo quando dizia: maldito homem que sou, porque o bem que quero fazer não faço, mas o mal que detesto, esse é que faço. Lamento, mas quero dizer também que, como modesto legado dos anos do meu mandato, deixo aqui
400 proposições legislativas, 232 projetos de leis e propostas de emendas à Constituição e dezenas de leis aprovadas. Senhor presidente, é assim que extravaso minhas emoções nesse momento em que, como disse, o coração estraçalhado de tristezas me afasto dessa casa, mas não podia deixar de atender o pedido da presidenta Dilma, porque isso ia parecer egoísmo. Ia parecer que eu sou demissionário da causa pública e que todos nós juramos, em dia solene, servir com idealismo e renúncia. Eu não podia. Não podia também, senhores senadores, porque a mãe do PAC fez muito pela minha terra. Quando assumi esse Senado, o Rio de Janeiro tinha taxa de desemprego de 20%. Hoje, a nossa taxa de desemprego é friccional, são 5%. Nós temos 183 bilhões de dólares programados para os próximos 3 anos. São investimentos nas siderúrgicas. A Companhia Siderúrgica Nacional agora está fazendo vergalhão em uma fábrica de cimento para explorar a escória de alto forno. A Gerdau aumentou sua produção de vergalhões porque há muitas obras no Rio. Mais de 500 milhões. Nós estamos fazendo uma base naval e um estaleiro para produzir o primeiro submarino nuclear no investimento de mais de 4 bilhões na Ilha da Madeira, em Itaguaí. A rodovia do Contorno tem mais de 38 pontes. Nós estamos investindo para a modernização da nossa refinaria de Duque de Caxias. E o espetacular projeto do Comperge, com mais 2 refinarias, cada uma delas, para processar, refinar 150 mil barris de petróleo por dia, e uma petroquímica que vai processar o gás da Baía de Santos. Nós esperamos que na região de São Gonçalo, de Itaboraí, se instalem mais de 1.000 empresas de plástico, pequenas e grandes, polímeros, para aproveitar a nossa petroquímica. Nós estamos também com investimentos para a Copa, que nosso presidente Lula nos ajudou com um esforço ingente para conquistar. E também as Olimpíadas, que é um legado para toda a nação brasileira. Lá no porto, lá no norte do nosso estado, tem o Porto do Açu. O Porto do Açu vai embarcar 300 mil toneladas dos maiores navios todos os dias para a Europa e para a Ásia. Também estão fazendo uma termoelétrica e também estão fazendo outra siderúrgica num grupo italiano consorciado com os argentinos. E mais, estamos em acelerada preparação de terraplenagem para a construção de Angra 3, que é mais 10 bilhões de reais. 10 bilhões de dólares. Então, eu não poderia, eu quero aqui dizer ao povo do Rio de Janeiro que saio do Senado Federal, mas o suplente que assumirá, às vezes as pessoas dizem assim, os senadores saem do Senado, deixam a esposa, deixam o filho, deixam o empresário rico. Senador Paim, vai ficar no meu lugar um deputado federal que cumpriu, na última sessão legislativa, um mandato imaculado, um líder que estará aqui com todas as qualificações morais, intelectuais e políticas para defender a nossa causa em comum. Então, eu faço aqui esse apelo ao povo do Rio, para que compreenda a minha situação. Eu estive em todas as construções políticas para que o Rio se tornasse hoje um porto de grandes investimentos. Quem estava aqui, senadora Ana Amélia, quando eu cheguei, sabe que o governador Cabral passou 4 anos nessa casa votando contra o governo do presidente Lula. Em todas as matérias. Foi no segundo turno da eleição para o Rio, quando me pediu apoio, que pude costurar essa aliança. A primeira vez que o senador Cabral foi à casa do presidente Lula, eu o levei, sempre com a pregação da união, sempre com a pregação da unidade. Dizia eu que o Rio tinha um problema crônico, porque não se entendia com o governo federal, nem o prefeito da capital com o governador. Nós éramos o centro da discórdia, das porfias, do ódio. Política não se faz assim. Então, nós conseguimos construir uma parceria que trouxe muitos recursos para o Rio. A mesma coisa com o prefeito da capital. No segundo turno, ele estava para perder do deputado Gabeira. Ao pedir o meu apoio, condicionei a aliança com o nosso presidente Lula.
de tal maneira que o Rio de Janeiro ganhou muito com a construção política da paz e hoje eu diria aos senhores, com seus 45 mil quilômetros quadrados, meu estado tem 45 mil quilômetros quadrados, ele tem 4 milhões de dólares em cada quilômetro quadrado de investimento. Eu não conheço no mundo, eu não conheço, me digam, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, na América do Norte, aonde existe tantos investimentos por quilômetro quadrado da iniciativa privada e também investimentos públicos. Então, eu não poderia, de maneira nenhuma, fugir a esse pedido da presidenta Dilma Rousseff. Com o coração estraçalhado de tristeza, peço aos meus companheiros do Senado Federal que me tenham por escusado. Não estou de maneira nenhuma abdicando as minhas responsabilidades, sei que meu suplente está à altura, até mais do que eu. Mas lá também na pesca, eu quero reiterar a cada um dos senhores, ao me despedir dos meus honrados colegas, que estarei no Ministério da Pesca e Aquicultura à disposição dos senhores, para ouvir suas experiências no setor e construirmos juntos a grandeza da pesca em nossas